Amy Carmichael, capítulo 17. Ela é ele. Um carrinho indiano rangeu e ressoou por todo o caminho pela estrada em direção ao complexo de Donhavu. Algumas meninas mais velhas que plantavam arroz em um dos campos anteriores foram as primeiras a vê-los. Elas correram para dizer a Amy que visitantes estavam a caminho. Quando o carrinho indiano parou do lado de fora do bangalô, uma multidão se reuniu para cumprimentar os visitantes. Uma anciã muito cansada desceu pela parte de trás do vagão. Ela suavemente pegou um pacote dentro do carrinho e o entregou em silêncio e com gentileza a Amy. Amy olhou para dentro dele. Lá havia um bebezinho que abriu os olhos o suficiente para ver Amy sorrir e depois aconchegar-se a ela. Amy entregou o bebê a Mabel Vade, uma das ajudantes de longa data, e convidou a senhora idosa para entrar para uma xícara de chá. 5 minutos depois, Mabel desceu apressada os degraus e entrou no bangalô. Ela estava sem fôlego com a descoberta. Quando havia trocado a fralda molhada do bebê, ela descobriu que ela era de fato ele. As notícias zumbiram em torno da família que um bebê menino tinha sido dado para eles. Todos fizeram a mesma pergunta: será que eles poderiam mantê-lo? Na Índia, de 1918, esta era uma questão muito difícil de responder. Amy muitas vezes orava por um lugar para os meninos. Nas viagens a Madras, ela ficava triste em ver meninos treinados nos templos para realizar peças e atos sobre os deuses do hinduísmo. O futuro deles era tão horrível quanto os de qualquer menina antes de Amy adotá-las. No entanto, criar meninas e meninos juntos nunca foi uma possibilidade. Os meninos teriam que ficar separados das meninas, na maioria das vezes. As famílias indianas mantinham os meninos e as meninas separados por completo. Na verdade, a maioria das casas indianas era dividida entre homens e mulheres, e um grupo não podia entrar nos aposentos do outro. Enquanto Amy achava isso uma tolice, ela tinha o cuidado de não violar nenhum dos costumes locais. Por isso que, por exemplo, a família Donhavu nunca comia carne de porco ou carne de boi. Tanto os hindus quanto os muçulmanos tinham regras muito rígidas sobre não comer certas carnes, e me sentia que era uma batalha que não valia a pena lutar. Para ela, comer carne só ofendia os não crentes. Ter, no entanto, meninos no mesmo complexo de meninas seria um problema muito mais complicado. Como Amy poderia colocar meninos e meninas nas mesmas salas de aula e na mesma sala de jantar sem ofender as pessoas? Além das necessidades de habitação, os meninos exigiam homens para criá-los. E não havia homens exceto Arudazan, que era um bom cristão e um bom trabalhador, mas não era um líder forte. Amy também havia sido avisado de que as pessoas nas aldeias vizinhas seriam mais hostis a ela se elas trouxessem meninos para a família. Afinal, todas as famílias queriam os filhos. Os meninos eram muito mais valorizados na sociedade hindu que as meninas. Contudo, da mesma forma que Prina, a primeira menina do templo na família, encontrara Amy, o primeiro menino colocado de forma inesperada sob os cuidados da família também seria amparado. Amy decidiu que esta era a maneira de Deus lhes dizer que era hora de começar a aceitar meninos na família Donhavu, independentemente do que os indianos pensariam. No dia seguinte, 15 de janeiro de 1918, Amy estava andando no campo ao lado do berçário das meninas, trabalhando as dimensões para um berçário para os meninos. Enquanto ela caminhava, orava para que Deus lhe desse um sinal de que era certo começar a construir tal berçário. Ela sentiu que deveria pedir a Deus a soma de 100 libras para começar a trabalhar no novo edifício. No jantar daquela noite, Amy compartilhou seu plano com os outros membros da equipe. Na manhã seguinte, todos estavam ansiosos para ver o que poderia chegar no correio. Seria um cheque de 100 libras? Não era, mas uma das ajudantes se aproximou de Amy e disse: "Não veio no correio hoje, porque chegou ontem."
Recebi um cheque ontem de uma herança e foi nesse montante exato. Deus me disse para dar a você para começar o berçário dos meninos. Desta forma, o trabalho começou rapidamente no novo berçário. O menino recém-chegado foi chamado Aru, em homenagem a Aru Dazan, e ele provou ser um menino feliz e saudável. Quando cresceu, adorava se sentar nos joelhos de Amy e mandá-la contar a história de sua vinda. Você é meu primeiro filho, Amy começava, e o pequeno peito de Aru se enchia de orgulho. Apesar de suas muitas responsabilidades, Amy sempre encontrava tempo para escrever. Ela mantinha um diário pessoal, onde escrevia todos os dias, e ela escrevia livros impressos na Inglaterra. Contudo, mais que qualquer outra coisa, ela gostava de escrever a história das pessoas a quem amara e com quem trabalhara. Ela escreveu 2 livros, sobre Walker e sobre Ponnamal. Esses livros, além dos boletins informativos enviados para o mundo todo, serviram para fazer de Amy um nome conhecido. No entanto, Amy nunca soubera disso, porque ela viajava muito pouco para algum lugar mais distante de Donhavor que Madras. Assim, em 1919, Amy, com 52 anos, recebeu um telegrama de Lord Pentland, o governador britânico de Madras. Era uma boa notícia. Amy recebera uma medalha pelos serviços prestados aos indianos. A maioria das pessoas teria ficado entusiasmada para receber a medalha. Mas não Amy. Ela ficou horrorizada. Ela não tinha ideia de que tantas pessoas soubessem a respeito de seu trabalho. Sua primeira reação foi rejeitar o prêmio. Ela se perguntava por que deveria ser recompensada por fazer o trabalho de Deus. Ela já tinha sido recompensada mais que o suficiente com o amor das centenas de crianças que havia resgatado. No final, Amy foi persuadida a aceitar a medalha como reconhecimento das necessidades das crianças na Índia. No entanto, nada e nem ninguém poderia tê-la convencido a participar da cerimônia em Madras. Amy odiava ser fotografada ou ser o centro das atenções. Além disso, Amy dera a vida para criar seus filhos, e algo tinha que ser muito importante para que ela os deixasse ainda que por uma única noite. Para ela, receber uma medalha do governador de Madras em nome do rei da Inglaterra não era suficientemente importante. 6 meses depois da chegada do bebê Aru, o segundo bebê do sexo masculino chegou, e depois o terceiro e o quarto. Aru Dazan e as mulheres lutavam para cuidar dos meninos, mas era óbvio que precisavam de mais homens para ajudar com o trabalho. Amy orou por mais trabalhadores do sexo masculino, mas em vez disso ela recebia mais meninos. Apenas 8 anos depois, em 1926, quando já havia recebido 80 meninos, entre recém-nascidos e garotos com 14 anos, que Godfrey chegou para liderar o trabalho com os meninos. Logo depois, o irmão mais velho de Godfrey, o Dr. Murray, veio visitá-los. Ele estava na Índia a caminho da China para trabalhar com a missão no interior da China. No entanto, a China estava em meio a grandes mudanças políticas, e quando Murray chegou a Xangai, soube que todos os estrangeiros tinham recebido ordem de ficar fora da área para a qual ele havia sido enviado. Depois de passar vários meses em Xangai, ele decidiu voltar para a Índia e ajudar seu irmão, e em maio de 1927, ele voltou para Donhavor. Ofereceu seus serviços à família, que os aceitou de bom grado. Amy contava 60 anos na época, e Murray e Godfrey a aliviaram de boa parte da responsabilidade cotidiana de dirigir a família Donhavor. Dr. Murray trabalhava em uma pequena cabana com tapete de grama chamada a Porta da Saúde. A cabana de lama era de fato tão pequena e pouco equipada que dificilmente justificava a necessidade de uma porta. Então o Dr. Murray e Amy começaram a orar a respeito da construção de um hospital adequado. A família precisava com urgência de um hospital por vários motivos. Primeiro, a família cada vez maior tinha necessidades médicas.
Em segundo lugar, não havia nenhum hospital na área, e um hospital proporcionaria uma maneira maravilhosa de servir as aldeias ao redor de Donhavu. Em terceiro lugar, o hospital daria aos graduados da comunidade Donhavu um lugar para praticar suas habilidades. Isso era muito importante. M, as irmãs mais velhas e os irmãos mais velhos eram a única família das crianças, mesmo as crianças que ainda podiam rastrear sua família na Índia. Elas tinham sido repudiadas ou rejeitadas por elas. Na sociedade indiana normal, as meninas costumavam se casar aos 14 anos, mas M não queria casamentos arranjados para suas meninas, o que significava que havia muitas garotas mais velhas e não casadas em Donhavu. Para os meninos indianos, estar em uma família na Índia significava saber seu lugar no sistema de castas e, portanto, a profissão que você exerceria quando fosse mais velho. Uma vez que a família Donhavu não tinha nada a ver com o sistema de castas, não havia maneira de os meninos conseguirem trabalhos úteis fora do complexo. O hospital resolveria o problema. Haveria muitas profissões para aprender. Alguns dos jovens homens e mulheres poderiam se tornar assistentes de farmácia, ajudantes de laboratório, contadores, enfermeiros e até médicos. M tinha um hospital de alta qualidade em mente. Ele teria uma sala de operações, uma enfermaria de maternidade, salas de isolamento e uma sala de oração. A parede externa do hospital seria forrada com minúsculas seletas para que refeições pudessem ser preparadas nela. Isso era necessário, porque os parentes de uma pessoa doente no hospital precisariam cozinhar o alimento para ela, para manter a casta. Teria que cozinhar comida em particular, longe da visão de quem poderia ser de uma casta inferior. M não concordava com o sistema, no entanto percebia que se não fornecesse as cabines de cozinha, ninguém traria os pacientes doentes para o hospital. Os planos para o hospital eram caros. O custo do prédio estava orçado na tremenda soma de 10.000 libras. Como de costume, M não permitiria a realização de nenhum pedido de dinheiro. Se Deus quisesse que ela construísse um hospital, ela lembrava a família. Ele forneceria o dinheiro. Os planos para o hospital foram elaborados e a família esperou e orou. Ao fazê-lo, um donativo em dinheiro entrou, mas não para a construção de um hospital. Em vez disso, o dinheiro que entrou foi para uma casa de oração. Um velho carpinteiro de uma aldeia próxima doou 2 meses de sua renda para a família Donhavu começar a trabalhar em uma casa de oração. Ele dissera a M que estava triste de que até a menor das aldeias em Tamil Nadu tivesse um templo ou um santuário para os deuses do hinduísmo, enquanto Donhavu não tinha uma casa de oração para o Deus vivo. M começou a perguntar se uma casa de oração poderia ser mais importante que um hospital. Ao orar sobre o assunto um dia, ela sentiu que Deus lhe dizia que uma vez que uma casa de oração fosse feita, ele providenciaria o dinheiro para o hospital. M fez o anúncio para a família no jantar naquela noite. Uma casa de oração seria construída primeiro, seguida pelo hospital. De imediato o dinheiro fluiu para a casa de oração. Algumas doações eram de valores grandes, no entanto a maioria era de pequenas doações que rapidamente tomaram volume. Mesmo as crianças mais novas da família estavam envolvidas no projeto. Um grupo se reuniu e escreveu a M uma nota descrevendo seus esforços para economizar dinheiro. Suas promessas incluíam: não vamos desperdiçar sabão ou deixar o sabão se dissolver na água e no sol. Não daremos comida aos corvos e nem aos cães. Não derramaremos leite. Por fim, em novembro de 1927, a família finalmente tinha um lugar para realizar orações e os cultos da igreja. Como sempre, M organizou os cultos no novo prédio com as crianças em mente.
Os cultos eram mantidos com a duração de meia hora. Ela sabia que as crianças não podiam se concentrar por muito tempo e havia muitas coisas para elas fazerem no culto. As crianças se sentavam de pernas cruzadas em fileiras, as menores na frente e as mais altas na parte de trás. Não havia conversa no prédio, contudo as crianças faziam bastante barulho quando cantavam. E me dava bandeira às crianças menores, que eram encorajadas a agitar no ritmo das músicas. As crianças mais velhas recebiam tambor ou maracas para tocar. Assim que a casa de oração começou a ser usada, Amy soube que chegara o tempo certo para começar o hospital. É claro que a primeira coisa que eles tinham que fazer era esperar que Deus providenciasse o dinheiro. E não precisava esperar muito. Em 28 de junho de 1928, a soma de 1.000 libras chegou pelo correio. Eles já estavam a 1/10 do caminho. Como aconteceu com a casa de oração, o resto do dinheiro veio em quantidades menores. As próprias crianças levantaram um pouco de dinheiro, vendendo latas de querosene, repletas de bagas de margosa, por meia rúpia cada. As bagas da árvore de margosa podiam ser esmagadas para obter o óleo que usavam na cozinha. Quando o hospital foi concluído, ele começou a funcionar de imediato. Pessoas vinham de longas distâncias para serem tratadas e muitas delas ficaram tocadas ao ver que os cristãos as atendiam de bom grado. Todos na família Donhavô ajudavam com o hospital de uma forma ou de outra. Algumas noites até as crianças menores recebiam lanternas com cores vivas para serem carregadas. Elas caminhavam pelas trilhas, carregando as lanternas, cantando canções cristãs, enquanto cirandavam o hospital. Suas vozes suaves flutuavam para o interior do hospital e ajudavam os pacientes inquietos a adormecer. Amy continuava a trabalhar incansavelmente. Ela ficava impressionada com o quanto o ministério crescera desde o pequeno começo, todos aqueles anos atrás em Panay Vilay. Ela também ficava impressionada, depois de todos esses anos, com o quanto trabalho ainda precisava ser feito.